A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos em Cristo, canal Crescendo em Cristo, para mais um vídeo, né? Eu quero finalizar hoje sobre o primeiro princípio elementar da doutrina de Cristo, né? Ali em relação a Hebreus 6, 1, e vamos dar um começo já no segundo ali, que é o fé em Deus, né? Então, arrependimento de obras mortas. Como eu disse nos outros vídeos, vou pegar um apanhado geral aqui para a gente concatenar tudo, resumir tudo. Nós começamos entendendo em dois aspectos. Eu puxei duas linhas, né? Porque há diversos estudos na internet formas teológicas de ver em relação a isso, né? E eu quis fazer um apanhado de algumas coisas para ficar mais fácil para nós, não olhando só um aspecto, porque tem muitos que olham um aspecto só, outros olham outro aspecto. Mas dificilmente alguém faz esse apanhado geral, né? E a gente começou entendendo sobre duas linhas, né? Uma linha de pessoas que são religiosas já, que têm o conhecimento de Deus, né? E uma linha de pessoas que não conhecem nada de Deus. Ou os gentios, né, que não conheciam nada de Deus, não queriam saber nada de Deus, não conheciam as palavras de Deus, nem nada. E as pessoas que já tinham conhecimento de Deus, que tinham a Torá, tudo. Então, e nós vimos arrependimento de obras mortas em relação a esses dois aspectos. Primeiro aspecto, nós vimos que em relação aos que já tinham conhecimento da Torá, aos judaizantes, né, o povo judeu, o povo que vinha vindo ali com a tradição de Moisés, com a lei, com as obras da lei, tinha uma maneira de adoração lá no templo, né? E nós íamos falando sobre eles, como mudou a forma de adoração. A forma de adoração ela mudou, né? E muitos não acompanharam e não quiseram acompanhar essa forma de adoração. Eles estavam retornando desse ensino dos apóstolos sobre a graça, retornando às obras da lei, né? Para voltar às velhas práticas, aos rituais, achando que os rituais iriam salvar. Né? E por outro lado, a linha dos gentios, aqueles que não conheciam nada do Senhor, nada das coisas de Deus, viviam numa vida que era regrada pelas suas concupiscências, pela sua maneira de viver, como fala aqui em Efésios. Aqui fica muito claro em relação a essa parte dos gentios aqui, quando eles são resgatados. E em Efésios 2:8 mesmo. Quer ver aqui, ó? Em Efésios 2 mesmo. Vai falar assim, ó. Efésios 2, aí, assim, a salvação é pela graça. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Então a condição ali do gentio era morto no quê? Em ofensas e pecados. Porque ele não andava segundo a palavra de Deus, mas segundo a sua própria maneira de viver. Vamos ver o que ele vai falar? Sobre as suas ofensas e pecados, em que no outro tempo andasse segundo o curso desse mundo. Então, eles não estavam andando segundo o curso de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo o plumo, segundo a linha de medir, segundo a pedra angular. Eles não estavam andando sobre esse prisma, eles estavam andando segundo o curso desse mundo, né? Cheio de filosofias, sutilezas e tal, né? Então, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, né? Entre os quais todos nós, aqui o autor, aqui que é Paulo, ele se inclui nisso. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, como que andavam esses gentios? Como que nós andávamos? No desejo da nossa carne. Então, o que a carne tinha vontade de fazer, fazia, ponto. Né? Só que não só da carne, ele usa os pensamentos também aqui. Por que ele usa os pensamentos? Porque ele estava falando de alguma coisa dentro aqui, em relação à alma, não é?
Então nós andávamos segundo a carne e segundo a alma, e não segundo o Espírito. Não vinha do Espírito, né? Então, aqui, ó, em que andávamos no 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também, não é? Mas ele vai falar, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, a misericórdia do Senhor nos alcançou. É riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Né? E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, o que aconteceu? Deus nos tirou daquela condição, né? Então nós mudamos de lugar, né? Nós mudamos de lugar, veja bem aqui, ó, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então agora, nesse novo reino, é um reino onde nós entendemos um senhorio, nós temos um senhorio, onde agora vai ter alguém que vai ditar como que nós vamos andar. Ele vai mostrar como que é o proceder nesse novo reino. E não vai mais ser segundo a minha carne e segundo os meus pensamentos, do jeito que eu acho. Por isso que em Romanos 12, Paulo vai falar assim, Romanos 12, 1, 2. Quer ver que lindo? A gente percebe isso. Romanos 12. Vai falar assim, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, o corpo que nós íamos mostrando desejo da nossa carne, agora nós vamos pegar esse corpo, essa carne, e vamos apresentar a Deus. Como que? Como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora não é mais ela que vai fazer a vontade dela, né? E no 2 ele fala assim, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E no 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aqui já fala do entendimento, lá fala pensamento, e Efésios, aqui fala do entendimento. Dando a entender que é algo aqui dentro, é a alma. Tá entendendo? Então, agora nós vamos andar mais segundo o curso desse mundo, né? Ele fala assim, e não vos conformeis com este mundo, porque lá nós andávamos sob o curso do príncipe da tempestade do ar, esse mundo, que tem um ditame, uma maneira de viver nesse mundo, que é a maneira desse mundo, é um reino isso, e esse reino tem seus princípios, tem suas leis, né? Mas Deus nos tirou e nos ressuscitou depois com Cristo, onde vai ter novas leis, por isso que ele fala aqui, ó, não vamos mais tomar a forma daquele antigo, desse mundo, mas vamos agora nos renovar. Ele vai falar aqui, ó, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para que eu possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu tenho que renovar o meu entendimento. Renovar segundo o quê? Segundo as Escrituras. Então, esses dois aspectos nós vimos nesse estudo. As pessoas que já conheciam a Deus e queriam fazer conforme os seus ritos, agradar a Deus, adorar a Deus conforme os seus ritos, e as pessoas que viviam do jeito que queriam, que eram as pessoas do mundo. Eu peguei uma definição aqui que eu achei legal na internet, que exprime esse pensamento que eu quis trazer nessa seleção de vídeos em relação ao arrependimento de obras mortas. Eu peguei assim, ó. O arrependimento de obras mortas, descrito em Hebreus 6, 1 e 2, é a mudança de mente e atitude que leva a abandonar tentativas humanas de justificação. Entre parênteses, como rituais, ó, que eu falei, rituais, na parte dos que já conheciam a Deus, que acham que pelos ritos eles vão ser justificados. Eu fiz isso e está tudo certo. Como lá nos rudimentos da doutrina de Cristo, lá no Antigo Testamento, eles levavam um cordeirinho lá, um animalzinho para ser morto, e o ato de levar o animalzinho já estava tudo certo, precisava dar tudo certo. E não gerava uma consciência de arrependimento,
meu filho Adão, ele não gerava uma consciência de arrependimento, e daí acaba se tornando um rito, somente um rito. Vamos lá, chegou o dia de ir no templo, lá vamos lá, cumprir o rito, chegou o dia de ir na igreja, vamos lá na igreja, erguer uma mão, tá tudo certo, virou um rito, e é isso que Deus não quer, é uma obra morta isso. Então, como rituais, né, na questão dos que já conhecem Deus, e o pecado, tá entendendo? Né? Vou de novo. Então, é a mudança de mente e atitude que leva a abandonar tentativas humanas de justificação. Quais tentativas humanas? Agradar a Deus por ritos, né? Ser justificado por ritos, por rituais, ou pecado, né? E pecado, quando você vai pegar a tradução da palavra pecado, é errar o alvo, fazer da maneira que não é certa. Então tem uma maneira certa, e essa que você vai ter que descobrir. Então, para confiar inteiramente em Cristo. Então a gente abandona tudo isso e agora nós vamos confiar inteiramente, totalmente em Cristo. Agora a gente começa a entender lá, porque que lá em 2 Coríntios, capítulo 4, que ele vai falar que as pessoas que leem, que tem o véu de Moisés ainda, estão entenebrecidas no seu entendimento. Quer ver aqui, ó? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo, vou ler um pouquinho antes aqui, do 13 em diante. E não somos como Moisés, no 12, tendo pois tal esperança, usamos muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que põe um véu sobre o rosto, né? Um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará, né? Ora, o Senhor é Espírito, e onde é o Espírito ali a liberdade. Então, quando se converterem ao Senhor, e nessa definição aqui traz assim, para confiar inteiramente em Cristo, não é mais Cristo e tal coisa, Cristo e tal coisa, Cristo e tal coisa, não. Você começa a confiar totalmente em Cristo, né? Então, obras mortas referem-se a ações baseadas em nossa natureza pecaminosa, ou rituais sem fé que não trazem vida espiritual, tá bom? Então eu queria trazer esse fecho aqui, para a questão das obras mortas, e eu vejo que é muito importante isso. Então agora que a gente entendemos que não tem como nós agradarmos a Deus com rituais e de uma maneira fútil de viver, né? Aí entra Colossenses 1, quer ver? Olha como começa a fazer sentido aqui as palavras do apóstolo Paulo. Olha aqui, ó. Por essa razão, Colossenses 1:9. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. A oração dos apóstolos, a oração daqueles que estão mais maduros, é para que nós tenhamos um total conhecimento da vontade de Deus. Para quê? No 10, para que possais andar dignamente diante dele. Possais andar dignamente diante do Senhor. Ora, se tem uma maneira de andar dignamente, é porque tem uma maneira de andar indignamente. Veja bem, para não cair em heresias. Para que possamos andar dignamente diante do Senhor, nós precisamos estar inteirados de qual que é a vontade dele. Agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Consegue entender isso? Então isso é muito importante. Aí a gente entra nas obras de fé. Então tem uma maneira de andar
com Deus. Eu vou dar um pequeno início hoje para deixar para o próximo vídeo a gente entrar em fé em Deus. Obras de fé que permanecem, né? Obras de justiça, louvores que agradam a Deus, né? Uma vida em adoração, né? Um adorador em espírito e em verdade. Então nós vamos entrar nessa matéria a partir de agora. Então a gente deixou o arrependimento de obras mortas, entendemos, e esse princípio de arrependimento de obras mortas, nós vamos vivenciando ele. Não é para que nós aprendamos ele agora, esqueçamos ele, colocamos de lado, não. Diuturnamente nós vamos vivenciando, porque nós, no decorrer da nossa caminhada, nós vamos fazendo coisas e rituais que desagradam ao Senhor, que não trazem consciência de pecado, cujo qual derramou-se sangue. É muito forte isso, meu irmão. É muito forte isso. Então nós temos que criar essa consciência. Então, e quando a gente cria essa consciência, a gente vai vivenciar o arrependimento de obras mortas, confessando, falando, Senhor, me perdoe, me auxilie a conhecer o que o Senhor que te agrada, como que te agrada. E isso sempre nós vamos estar aqui pedindo para o Senhor na caminhada. Ele vai estar ensinando. E o Senhor, ele é um mestre por excelência. Eu acho lindo porque por enquanto a gente vai precisando de guias, entendeu? Deus deixou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres ali para a edificação do corpo, mas chega um momento que nós temos a unção do santo e não temos necessidade que ninguém nos ensine. Vai ficando tão notória a presença do Senhor, conforme é o teu caminhar no crescimento espiritual, que você vai conseguir perceber, o Senhor vai estar te ensinando muitas coisas, sabe? Então vamos adentrar um pouquinho no início de fé em Deus, a obra de fé que permanece. João 6,69. João 6,69 vai falar assim, ó, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus. Alcançamos um nível de crer. Chegamos no descanso. Que Deus é suficiente, o Senhor Jesus, Ele enviou sua suficiência, Ele é o único mediador entre Deus e os homens, é o único e suficiente Salvador. Por isso que Hebreus 12, 1 e 2 fala assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olha o nível. Se a gente não entender esse nível, a gente fica aquém. Então, esse é um outro princípio que a gente vai ter que estar baseado nele, vai ter que estar pautado nele, vamos ter que estar sobre ele. É um princípio da rocha, como o arrependimento de obras mortas, eles são bases que a gente está firme na rocha, eles vêm de Cristo, eles são o próprio Cristo. Não é? Então nós vamos ver. Então João 6,69 ele fala assim, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha o que ele fala antes aqui, ó. João 60, João 6,60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, isso escandalizai-vos? Isso escandaliza-vos? Né? Porque Deus deu um discurso, o Senhor Jesus deu um discurso duro ali. Veja, os discípulos já estavam com Jesus, como nós estamos com Jesus. Eles estavam sendo trabalhados, e algumas coisas chegavam até como escândalos para ele, de tão fortes que eram as mensagens, de tão reais e verdadeiras, então como uma espada que adentrava, penetrando, separando alma de espírito, o que é da alma, o que é do espírito, como a gente viu ali, é que nós estávamos trabalhando com a alma, querendo adorar a Deus na alma, né? Nossos pensamentos, e muitos que estão agora querem adorar por ritos, mas ritos que vêm da alma, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, da nossa vontade, mas a espada do Senhor vem certeira, ela vem dividindo para discernir as intenções do coração, separando alma de espírito. Olha que lindo isso.
E aqui ele vem falando aqui, então agora nós estamos entrando num nível, num próximo degrau, que é a obra de fé, né? Então, daí ele fala, sabendo, pois, Jesus, que em si mesmo, não sabendo, o Senhor Jesus sabe tudo, que seus discípulos murmuravam, disse-lhes, isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O que vai acontecer quando vocês virem o Espírito do Homem subir para onde ele estava? Vocês vão ficar sozinhos, vão ficar órfãos? O que vai ser de vocês? Imagina como que eles ficaram. Meu Deus, e daí agora quando o Senhor foi, o que vai ser de nós? Imagina, puxou eles para raciocinar isso. Daí no 63 ele vai falar assim, ó. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Olha, estamos entrando no nível do Espírito agora. No nível do Espírito. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha o nível que a gente está entrando agora. O Espírito vivifica. Mas há algum de vós que não creem. Né? Porque bem sabia Jesus, ele vai continuar, né? Então, e daí no 69, que foi que a gente leu, ele falou assim, ó, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, né? Você está entendendo? Então, aqui a gente alcança um nível. Então, quando a gente crê em Cristo, a gente consegue entrar num patamar de descanso. Aí vamos ver lá, Filipenses 3,13. Não é 3,13, é Filipenses 4,13, perdão. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, meu irmão, agora você vai vir entrar no reino de Deus, foi ressuscitado com Cristo e foi, como fala em Efésios, olha que importante, algumas coisas que a gente passa a ser percebido, olha o que fala em Efésios 2,8, Efésios 2 que a gente leu já hoje. Ele era do mundo diante que nos vivificou, enquanto nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, né? Segundo o curso desse mundo, segundo a nossa carne, segundo nossos pensamentos, nós estávamos andando, e daí no 6 ele fala assim, no 5 ele fala assim, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Daí no 6, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ó. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E nos colocou de pé nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não fala em pé, né? Colocou nós o quê? Sentado. Sentado, irmão, sentado, consegue entender, irmão, medita nisso, irmã, medita nisso, como é lindo e é maravilhoso. Eu creio no Senhor Jesus Cristo, olha a nossa salvação, Ele tem poder para nos salvar, nós estávamos mortos em delitos e pecados. E daí no 13 ele vai falar assim, ó, posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Ele estava batido, vamos ler do 10 para pegar o contexto imediato. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, eu sei estar abatido. E sei também ter abundância. No abatimento, nas dificuldades ali, ele não vai murmurar, ele não vai pensar, eu estou abandonado. Senhor Jesus está conosco. E se a gente está passando por aqui, meu irmão, Jó é um grande exemplo disso, porque veja,
os amigos de Jó se levantaram contra Jó, trazendo uma teologia de que se você pecou, por isso que está passando por tudo isso. Davam de dedo nele. Você está passando por causa disso, porque você pecou, e você é um pecador. Você é tão pecador, eles chegam a falar assim, que você deve ter desrespeitado a viúva, deve ter quebrado a perna do órfão, de tanto que eles foram falando assim, ali de Jó. E daí Jó, no 22, deixa eu ver se é no 22, agora não estava preparada para ir lá, mas o Senhor está me levando então, para nós edificar. Então vamos ver. 21, 22. Então ele vem acusando Jó e tal, porque é o sistema do você pecou, então você vai pagar. E não sei o que, e Deus e tal. E Jó, mas poxa, se fosse assim, olha para os ímpios, para as pessoas que não estão nem aí com Deus, eles estão indo bem, não está acontecendo nada com eles. E realmente, se você for por essa teologia, e muitos se levantam como os amigos de Jó na congregação para te apontar o dedo, para apontar o dedo para o outro, tá vendo? Tá acontecendo isso com ele porque ele está em pecado. Ele pecou, é isso, olha a família dele, olha isso, estamos dizendo que está em pecado. Todo mundo apontando o dedo ali. Porque tem esse nível de teologia de que ele tá pagando porque não sei o que. Não entende um nível maior. Mas Jó, no capítulo 23 aqui, ele nos traz uma nova teologia, uma nova visão, um novo prisma para olhar a situação. Ele fala assim no Jó 23. Aí ele para de conversar com isso, com aquilo e tal, não sei o quê, e vai diretamente para com Deus, né? No 23, ele vai assim, respondeu, porém, Jó e disse, ainda hoje a minha queixa está em amargura, a violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse que eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Agora ele quer ir com Deus. Como boa ordem, poria ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não antes cuidaria de mim? Daí ele fala assim, ali o reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que, se me adianto, ali não está. Se torna para trás, não o percebo. Por que ele fala isso? Ele está na área da alma, percebo, é emoção, é algo, é sentido, percebi pelo ouvido, percebi pelo olhar, percebi pelo barulho, pelo tato, percebo, está na área da alma ainda. Eu falei dos sentidos do corpo aqui, mas também na área da alma, percepção. Mas daí no 9 ele fala assim, ó, ele não falou 9, ele fala, se opera a mão esquerda, não o vejo, encobre-se a mão direita, não o diviso. Mas daí no 10 ele fala assim, ó, mas ele sabe o meu caminho, prove-me e sairei como ouro. Aí ele entra como um novo nível. Não é porque ele pecou que está acontecendo isso, porque isso e aquilo, como Paulo lá, como a gente está lendo. Ele entende a provação. Eu estou sendo provado, como Pedro fala, a vossa fé está sendo provada como ouro puro. Meu Deus, são grandes coisas acontecendo, meu irmão, que a gente aborta, a gente não percebe e deixa de ter a pedagogia, deixa de ter o ensino de Deus, não percebe Deus, excluímos Deus da nossa vida. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Olha a condição de Jó, ele sabia a sinceridade do coração dele, mas ele entendeu aqui a aprovação. E quando a gente volta lá em Paulo falando assim, ó, não digo isto como necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido,
e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte da minha aflição, porque daí ele recebeu refrigério de pessoas que foram braço e mão de Deus para atuar junto a ele. Mas isso é muito grande, meu irmão, tá bom? Então, esse conhecimento da presença de Deus, essa fé que Deus está conosco, vai gerar, ela vai gerar comportamento em nós, que são as obras de fé, né? Que nós vamos passar a estudar a partir de agora. Eu não vou continuar esse vídeo, eu vou deixar, né? Eu só vou ler mais essa partezinha que daí eu vou deixar para o próximo vídeo, tá bom? E peço que o irmão acompanhe lá. Dê um joinha, compartilhe se o irmão se edificou, irmão ou irmã se edificou. Então, se por minha capacidade, ou pelas capacidades do mundo que me rodeiam tão de perto, eu não posso agradar a Deus, pela fé em Jesus Cristo, sou chamado e capacitado para toda boa obra. Após uma vida de renúncia na minha vida, sou chamado para dar uma vida gloriosa. Sou chamado para uma vida gloriosa e vitoriosa em Jesus Cristo pelo princípio da fé em Deus. Tá bem? Segundo Tessalonicenses 1,11 fala assim, ó, rogamos por vós, para que nosso Deus cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra de fé com poder. Obra da fé com poder. Irmão, então daí na próxima aula a gente vamos começar a entrar nos fundamentos da fé, nas coisas da fé, para conhecermos mais sobre essas perspectivas, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te edificado. É o meu intuito, crescendo em Cristo, que você cresça em Cristo, que eu cresça em Cristo, tá bom? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você antes de terminar o vídeo. Deus maravilhoso, nosso Pai, na sua santa e amada presença, Senhor Deus amado, nós estamos com a sua palavra, que é Espírito e vida, Senhor Deus amado, Espírito Santo, ministra no coração de cada um que está ouvindo, em qualquer época que estiver ouvindo esse vídeo, toca profundamente, Senhor Deus amado. Abre os sentidos espirituais, Senhor Deus amado, para que nós possamos compreender a tua vontade, Senhor Deus amado. A minha oração, como a oração de Paulo em Colossenses, é para que nós possamos compreender a vontade de Deus, para que possamos andar dignamente, cumprindo toda a obra de fé, Pai, de uma maneira que Ele se agrade, que o Senhor se agrade da nossa vida, Pai. Nós agradecemos ao Senhor em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, meu irmão. Deus o abençoe. Curta, se inscreve no canal, compartilha. Deus os abençoe.